Bom dia! Começando Despertando com Dharma, no dia 14 de março, domingo, sem musiquinha, tô sem internet. E tô aqui fora, porque é onde pega melhor. E a operadora confirmou que só volta às 8h30 a internet, então tudo bem. Bom dia, Ana Paula. Tudo bem? Não sei quem mais entrou aí que eu não vi, porque eu tô... Oi, Ana Tereza, Jaque, Lúcia. Bom dia, meninas. Estou aqui fora hoje porque eu estou sem internet. Bom dia, Úrsula. A operadora confirmou que só volta às 8h30. Aí eu vim aqui para fora. Bom dia, Carla. Porque onde eu moro muito no meio do mato. Aí a internet, embora seja no centro, eu moro é uma reserva aqui. Aí não tem sinal. Se eu não sair de dentro de casa, não pega o celular. Bom dia, Xande. Aí eu tô no verde. Vamos fazer um Despertando com Dharma ao ar livre. Então, bom dia a todos, a todas. Pois é, a musiquinha com os pássaros. Eles já cantaram bem cedinho. Era noite ainda, quando eu estava aqui fora tomando chimarrão. E a Serena, daqui a pouco ela passa correndo aí. Ela está aqui atrás de mim. Serena correndo atrás dele. Toda manhã a mesma função. Aí ela corre atrás, acho que tem gambás também, porque tem uma mata ali. E aí toda manhã a mesma coisa. Ela corre atrás dos gambás, é uma coisa. Uma loucura. Então, nós estamos lendo A Arte da Felicidade, na visão do Dalai Lama. E nós paramos na parte que ele está falando sobre, na verdade, o Howard está falando muito sobre a... Deixa eu deixar o telefone aqui, o relógio. Está falando muito sobre a intimidade, a gente vai continuar tentando entender. Bom dia, Cris, tudo bem? A Serena está ali fuçando. Então, intimidade. No entanto, as definições da intimidade não param por aí. Na outra extremidade da escala, ontem a gente comentou, né, que esse Desmond Morris diz que a intimidade é a partir de uma perspectiva de que tem que ter contato íntimo. Né? Então ele está explicando níveis de intimidade. E aí alguém comentou, várias pessoas comentaram nos posts depois, que tem que ter intimidade física para gerar uma relação de prazer, claro, né? Se tu tem contato com alguma pessoa, é óbvio que tu vai gerar uma ocitocina, né? Mas não é isso que está se falando. Está se falando que se só tem intimidade física se tiver, só tem intimidade se houver intimidade física. Então nós vamos tentar perceber isso. No entanto, as definições da intimidade não param por aí. Na outra extremidade da escala, em relação a Desmond Morris, né, esse cara, há especialistas como, por exemplo, a dupla de psiquiatras Patrick e Malone, pai e filho. Num livro Arte da Intimidade, eles definem a intimidade como a experiência da capacidade de se conectar. Seu entendimento da intimidade começa com um exame meticuloso da nossa capacidade de conectar com outras pessoas, mas os autores não limitam seu conceito de intimidade a relacionamentos humanos. Sua definição é tão ampla, na realidade, que inclui nossos relacionamentos com objetos inanimados, árvores, estrelas e até mesmo espaço. Conceitos da forma ideal de intimidade também variam pelo mundo afora e ao longo da história. A noção romântica, ali ela vai passando, ó, ela fica chulhando, como a gente diz aqui no sul, para ver se chama. A noção romântica daquela pessoa especial com quem temos um apaixonado relacionamento íntimo é um produto da nossa era e da nossa cultura. Esse modelo de intimidade, entretanto, não tem aceitação universal em todas as culturas. Os japoneses, por exemplo,
parecem confiar mais nas amizades para obtenção da intimidade, ao passo que os americanos parecem procurá-la mais em relacionamentos românticos com o namorado, namorada ou cônjuge. Ao salientar esse ponto, alguns pesquisadores sugeriram que os asiáticos, que costumam concentrar menos atenção em sentimentos pessoais, como paixão, e que se interessam mais pelos aspectos práticos de ligações sociais, parecem ser menos vulneráveis ao tipo de decepção que leva à desintegração dos relacionamentos. Então, intimidade depende muito da cultura, né? Além das variantes entre uma cultura e outra, os conceitos de intimidade também sofreram mudanças drásticas ao longo do tempo. Na América colonial, o grau de proximidade e intimidade física era em geral maior do que o atual, já que parentes até mesmo desconhecidos ocupavam espaços confinados, dormiam juntos num aposento e usavam um mesmo aposento para tomar banho, comer e dormir. Mesmo assim, o nível costumeiro de comunicação entre cônjuges era bastante formal em comparação com os padrões da atualidade. Sim, né? Até mesmo a relação que a gente tinha com os pais, eu na minha idade com meus pais e hoje os meus filhos comigo, é bem diferente, né? Eu não sei como é que é para vocês, mas a gente sempre tratou como senhor e senhora, né? O pai e a mãe, né? E hoje não tem mais isso, né? Então era uma relação mais formal, assim, embora houvesse, óbvio, carinho, afeto, mas era mais formal, né? Pelo menos aqui para nós. Somente um século mais tarde, o amor e o casamento tornaram-se altamente romantizados. E uma revelação íntima do próprio eu passou a ser ingrediente pressuposto em qualquer parceria amorosa. Sim, o casamento romântico só surge ali depois da época colonial, né? Ideias sobre o que é considerado comportamento íntimo e pessoal também mudaram ao longo do tempo. Na Alemanha, no século XVI, por exemplo, esperava-se que marido e mulher recém-casados consumassem o matrimônio numa cama carregada por testemunhas que legitimariam o casamento. Já pensou? Transar com plateia ali ainda. É um voyeurismo, né? Vamos combinar que é um negócio meio estranho, né? Imagina que coisa mais... O ser humano tem umas coisas muito doentes, assim. Tudo bem com a cultura, mas ontem eu estava assistindo um filme As Silenciadas, eu acho que é, e que passa em 1600. Esse aí se passava na Espanha, mas passou por toda a Europa, né? E no Brasil não tanto porque foi recém-descoberto. Mas falava sobre as mulheres que eram mortas por serem entendidas como bruxas, né? E elas estavam simplesmente, as meninas, é um filme muito bonito, As Silenciadas, tem no Netflix, bem teatral, assim. E as gurias super inocentes, ingênuas, estavam simplesmente brincando pela mata e fizeram uma fogueira para se esquentar, enfim, e brincando, uma noite de lua cheia ali. E vem a igreja, né? A parte da igreja podre, né? E preconceituosa, e essa parte da igreja, né? A igreja como um todo não, óbvio. Mas vem essa parte da igreja, esse período da história, e tomam elas como bruxas, porque elas estavam revelando o seu sagrado. Hoje em dia se diz sagrado feminino, né? Então é horrível, assim, mas é um filme muito bonito de se ver. Muito bonito. As gurias deram um show de teatralidade. É legal. As Silenciadas. Também mudou a forma como as pessoas exprimem suas emoções. Então eu estava falando sobre isso, né? Sobre como o ser humano é cego, assim, desses momentos de cegueira coletiva, assim, como é que as pessoas podiam pensar e eles criavam coisas, não, ela é bruxa porque ela teve um contato com a natureza, ela é bruxa por isso. Como que o ser humano conseguiu pensar essas coisas assim, tão bestas? Mataram centenas de meninas, centenas de mulheres, assim, pela Europa, né? A Idade Média foi homens, isso aí, homens com medo que mulheres se expressem livremente. E é isso, até hoje tem, né? Até hoje. O preconceito não é tanto, é óbvio, né? Não é nesse ponto, mas sim, é ridículo que esses pensamentos assim. Na Idade Média era considerado normal exprimir em público uma grande extensão de sentimentos com muita intensidade e franqueza. A alegria, a raiva, o medo, a compaixão e até mesmo o prazer em torturar e matar inimigos. A Idade Média, eu sempre digo, é um momento assim que não deu certo.
É inacreditável, assim, é um bueiro, assim, né? As coisas foram tudo, a ética, a moralidade, tudo foi ali pelo saco. Exprimiam-se excessos de riso histérico, de pranto desconsolado, de fúria violenta, muito mais do que seria aceito hoje na nossa sociedade. Porém, a banalização da expressão de emoções e sentimentos naquela sociedade excluía o conceito de intimidade emocional. É um período sujo, histérico, né? Claro que se teve vários conhecimentos que se alcançou na Idade Média, mas é um momento que não deu certo. Se o que se deve fazer é expor todas as emoções de modo aberto e indiscriminado, acabam não restando sentimentos pessoais a expressar para algumas pessoas especiais. Naturalmente, as noções que temos como líquidas e certas a respeito de intimidade não são universais. Elas mudam com o passar do tempo e costumam ser moldadas pelas condições econômicas, sociais e culturais. E é fácil ficar confuso diante da variedade das definições contemporâneas de intimidade no Ocidente, com manifestações que vão desde um corte de cabelo ao nosso relacionamento com luas de Netuno. E onde isso nos deixa no nosso esforço de entender o que é intimidade? Creio que as implicações são claras. Existe uma incrível diversidade entre as vidas humanas, variações infinitas entre as pessoas com relação a como vivenciam uma sensação de proximidade. Então isso que nós temos aqui é uma intimidade. Eu vejo vocês todas as manhãs aqui, não conheço fisicamente, não conheço 95% das pessoas que entram, mas ao mesmo tempo há uma relação de intimidade, né? E que vocês estão aqui, nós temos uma proximidade, né? E eu considero isso como algo um pouco íntimo, né? Porque existe essa relação de conexão, né? São nomes que entram ali, eu já sei os nomes que são conhecidos para mim, né? Já espero que entrem assim, né? Essa percepção por si já nos oferece uma grande oportunidade. Ela quer dizer que neste exato momento temos amplos mananciais de intimidade à nossa disposição. A intimidade está por toda parte. Atualmente, muitos de nós vivem oprimidos pela sensação de que falta algo na nossa vida. O ser humano está sempre com essa sensação, né? A vida inteira a gente vai ter isso. Sofrendo intensamente por uma falta de intimidade. Isso ocorre especialmente quando atravessamos os inevitáveis períodos da nossa vida em que não estamos envolvidos num relacionamento romântico ou que a paixão se esvai de um relacionamento. Existe na nossa cultura uma ideia muito difundida de que se consegue alcançar melhor a intimidade profunda dentro do contexto de um relacionamento romântico apaixonado. Não é verdade, né? Pode ter uma relação de romance e sexo e qualquer outra coisa sem necessariamente ter intimidade, né? De um relacionamento romântico apaixonado com aquela pessoa extraordinária que distinguimos de todas as outras. Esse ponto de vista pode nos limitar ao extremo, isolando-nos de outras fontes de intimidade em potencial. E pode ser a causa de muita aflição e infelicidade quando essa pessoa extraordinária não está à disposição. Então a gente fica perdido num limbo, né, romântico. Está, porém, ao nosso alcance o meio de evitar isso. É preciso apenas ter coragem de expandir nosso conceito de intimidade, de modo a incluir todas as outras formas que nos cercam na vida diária. Com a aplicação da nossa definição de intimidade, nós nos abrimos para descobrir muitos modos novos e igualmente satisfatórios de conexão com os outros. Então o budismo vai trazer a noção do interser. Isso nos traz a humanidade compartilhada. Isso nos traz de volta a minha conversa inicial com o Dalai Lama sobre a solidão. Conversa inspirada por uma leitura casual da sessão de correio sentimental. Fico a me perguntar, no exato momento em que aquelas pessoas estavam redigindo seus anúncios, lutando para encontrar as palavras exatas que teriam o romance para suas vidas, ela está bem louca. Olha. Ela tem um pico de energia e ela começa a correr em volta da horta. Aqui tem uma horta em forma de mandala que eu tenho bem aqui no centro. É mandala mesmo, circular, assim, bem bacana.
E ela fica correndo em volta. Ela acha que é um local para corrida mesmo. É louca. No entanto, no momento em que aquelas pessoas estavam redigindo seus anúncios, lutando para encontrar as palavras exatas que teriam um romance para suas vidas e acabariam com a solidão, quantas dessas pessoas já estavam cercadas de amigos, parentes ou conhecidos? Relacionamentos que poderiam facilmente ser cultivados e resultar em ligações íntimas, genuínas e profundamente satisfatórias? Muitas, imagino eu. Se o que procuramos na vida é a felicidade, e se a intimidade é um importante ingrediente de uma vida mais feliz, então, sem dúvida, faz sentido conduzir nossa vida com base num modelo de intimidade que inclua tantas formas de ligação com os outros quanto forem possíveis. O modelo de intimidade do Dalai Lama baseia-se numa disposição a nos abrirmos para muitos outros parentes, muitos outros parentes, amigos e até mesmo desconhecidos, formando laços profundos e autênticos baseados na nossa humanidade comum. Então, o Dalai Lama, quem acompanhou o capítulo de ontem, só para resumir rapidamente uma frase, é que ele não fica pensando nessa ideia de intimidade, de relação uma pessoa com a outra, assim, né? É uma intimidade com todos os seres, né? Então é um leque super aberto, né? A verdade é que a gente quer intimidade, eu penso isso, que a gente tem uma intimidade com as pessoas porque a gente tem uma insegurança, assim. O Dalai Lama, como é um ser extremamente evoluído, e alguns budistas são assim, não vou dizer que todos são assim, alguns budistas mais avançados, porque essa é a ideia do budismo, a gente avançar e eliminar essa ideia que a gente tem dessa persona que a gente carrega, que a gente não sente mais medo quando nos xingam, quando nos afrontam, porque não há um eu para ser afrontado, né? Então tu vai xingar um budista e não há mais aquele eu para ser afrontado, porque é uma característica que ela é criada e ela pode ser dissolvida o tempo todo. E o Dalai Lama tem isso, né? Então, se ele tem isso, é avançado, extremamente avançado, é um ser iluminado, né? Ele não tem medo de ter contato com outras pessoas. Não há um ser a ser ferido, não há um ser a ser magoado, né? Não existe a mágoa de um ego ali envolvido. Então ele pode ter uma relação com todas as pessoas. E nós, então para concluir meu pensamento, e nós temos isso, nós somos frágeis. E essa fragilidade faz com que a gente afaste as outras pessoas, porque a gente não quer se magoar. Então um pouquinho da nossa intimidade vem disso, né? Da nossa falta de intimidade com todos os outros. Capítulo 6. O aprofundamento da nossa ligação com os outros. Que eu estava falando. Uma tarde, depois da sua palestra ao público, cheguei à suíte do Dalai Lama para minha sessão diária. Estava alguns minutos adiantado. Um auxiliar veio discretamente ao corredor para informar que Sua Santidade estava ocupado numa audiência particular, que deveria demorar mais alguns minutos. Ocupei minha posição costumeira diante da porta da suíte e usei o tempo para rever as anotações que havia preparado para a nossa sessão, enquanto procurava evitar o olhar de suspeita de um segurança. O mesmo olhar aperfeiçoado por atendentes de lojas de conveniência para uso diante de adolescentes de 13 ou 14 anos que ficam passando tempo entre as estantes de revistas. Ele dá uns exemplos assim. Em alguns minutos a porta abriu-se para a saída de um casal bem vestido de meia-idade. Eles me pareceram conhecidos. Lembrei-me de ter sido apresentado rapidamente a eles alguns dias antes. Disseram-me que a mulher era uma herdeira muito conhecida e o marido um advogado extremamente rico e poderoso de Manhattan. Manhattan é uma coisa muito chique, né? Tu morar lá já deve ser uma coisa muito chique. E aí, poderoso e rico é algo... Na época da apresentação, só trocamos algumas palavras, mas os dois me pareceram incrivelmente arrogantes. Quando iam saindo da suíte do Dalai Lama, porém, percebi uma mudança espantosa. Nada de postura altiva e de expressões presunçosas. No seu lugar, dois rostos inundados de ternura e emoção. Pareciam duas crianças, rios de lágrimas escorrendo pelas bochechas.
E embora o efeito do Dalai Lama sobre os outros nem sempre seja tão dramático, percebi que os outros invariavelmente respondiam a ele com alguma mudança em termos de emoção. Havia muito eu vinha me maravilhando com sua capacidade de sintonizar com os outros, qualquer que fosse sua posição na vida, e de estabelecer uma troca emocional profunda e significativa. Eu já falei milhares de vezes, né? É muito bom quando a gente encontra, né, alguns monges, assim, nem todos. Tem uns que são extremamente difíceis de lidar, assim, extremamente inacessíveis, assim, nem oi te dão. Mas a grande maioria são muito bom de estar junto, assim, tu chegar e sentir uma relação de intimidade, de conexão, assim, uma amorosa, assim, fraterna, é muito bom. A criação da empatia. Embora tivéssemos falado, o que tu quer, Serena? Embora tivéssemos falado da importância do carinho ou da compaixão humana durante nossas conversas no Arizona, foi só alguns meses mais tarde, em sua casa em Dharamsala, que tive a oportunidade de examinar com ele os relacionamentos humanos com maior atenção aos detalhes. Àquela altura eu estava muito ansioso para ver se poderíamos descobrir um conjunto de princípios fundamentais aos quais ele recorre nas suas interações com os outros, princípios que poderiam ser aplicados para aprimorar qualquer relacionamento com desconhecidos, parentes, amigos ou amantes. Aflito para começar, mergulhei de cabeça. Bem, quanto ao tópico dos relacionamentos humanos, qual o senhor consideraria o método ou técnica mais eficaz para sintonizar com os outros de uma forma significativa e para reduzir conflitos com os outros? Ele me lançou um olhar penetrante. Não era um olhar indelicado, mas fez com que eu me sentisse como se estivesse acabado de lhe pedir que lhe desse a exata composição química do pó da lua. Bem, lidar com os outros é uma questão muito complexa, respondeu, após um breve silêncio. Não há como calcular uma fórmula única que possa resolver todos os problemas. É um pouco como saber cozinhar. Quando se está preparando uma refeição deliciosa, uma refeição especial, há vários estágios no preparo. Pode-se primeiro ter de ferver os legumes separadamente. Depois tem de se fritá-los, para então combiná-los de um modo especial, adicionando temperos e assim por diante. E finalmente o resultado seria esse prato delicioso. Aqui, da mesma forma, para ter talento para lidar com os outros, muitos fatores são necessários. Não se pode simplesmente dizer este é o método ou esta é a técnica. Por isso que o budismo é muito cético em relação a essas coisas assim que aparecem, assim, 21 dias para mudar a sua vida, faça 8 combinações não sei do que e tudo irá mudar. Não existe isso, gente, não caia nessa coisa, porque não existe. A mudança ela leva muito tempo, muitos anos para acontecer, muitos meses pelo menos, né? Então não é 21 dias. Não era exatamente, não existe uma técnica, existe continuidade, né? Tu vai pegar uma técnica e existe um tratamento dessa técnica. Não era exatamente a resposta que eu estava procurando. Achei que ele estava sendo evasivo e tive a sensação que, sem dúvida, deveria ter algo mais concreto a me oferecer. Pressionei então. Pois bem, se não há nenhuma solução única para aprimorar o nosso relacionamento, quem sabe não existam algumas diretrizes mais amplas que poderiam ser úteis? O Dalai Lama pensou por uns instantes antes de responder. Existem. Já falamos da importância de abordar os outros tendo em mente o pensamento de compaixão. Isso é crucial. É claro que não basta simplesmente dizer a alguém: é muito importante ter compaixão. Você precisa ter mais amor pelos outros. Uma simples receita como essa por si não vai funcionar. No entanto, um meio eficaz de ensinar alguém a ser mais carinhoso e compassivo começa com o uso de raciocínio para instruir o indivíduo sobre o valor e os benefícios práticos da compaixão. E também fazer com que cada um reflita, entre outras coisas. Num sentido, isso deixa o indivíduo preparado, de modo que os efeitos
de modo que o efeito será maior à medida que ele prossiga em seus esforços para ter mais compaixão. Agora, ao examinar os vários modos para desenvolver a compaixão, creio que a empatia é um fator importante. A capacidade de avaliar o sofrimento do outro. Na realidade, por tradição, uma das técnicas budistas para aperfeiçoar a compaixão envolve imaginar uma situação em que um ser senciente está sofrendo. Por exemplo, um carneiro a ponto de ser abatido pelo açougueiro. E então procurar imaginar o sofrimento pelo qual o carneiro pode estar passando e assim por diante. O Dalai Lama, isso é uma técnica mesmo, de Tonglen. O Dalai Lama parou por um instante para refletir, passando distraído pelos dedos suas contas de oração. Comentou então, ocorreu-me que, se estivéssemos lidando com alguém que fosse muito frio e indiferente, essa técnica talvez não funcionasse. Seria como pedir ao açougueiro que fizesse essa visualização. O açougueiro está tão embrutecido, tão acostumado àquilo tudo, que simplesmente ele não teria nenhum impacto. Portanto, por exemplo, seria muito difícil explicar e utilizar essa técnica no caso de alguns ocidentais que estejam habituados a caçar e pescar por prazer, como uma forma de lazer. A questão é essa, é muito difícil tu tentar ajudar quando a situação já está totalmente acontecendo. Ontem eu recebi um pedido de ajuda, ontem à noite, até o final da tarde, assim, da noite, e aí não tem como tu ajudar quando a coisa já aconteceu, né? O budismo ele não tem uma força nesse sentido, assim, ele vai te ajudar. Ele é prévio, ele é antes. Tu tem que ir praticando para justamente não chegar no ponto que essa pessoa chegou ontem, de um burnout, assim. E tu tem que justamente pegar e começar a fazer as práticas antes. E o Dalai Lama sempre vai insistir na questão da compaixão. Ele é o Buda da compaixão, né? Considerado isso. Porque quando a gente diz compaixão, a gente não está falando só de compaixão. A gente está falando dos 4 elementos do amor-bondade. E para existir amor verdadeiro, amor-bondade, é preciso que existam esses 4 elementos. Quando a gente olha para o outro e olha para as pessoas e olha para os seres, e olha principalmente para as pessoas, né, para as pessoas da nossa humanidade, se não houver esses 4 elementos, não existe amor verdadeiro. Não existe. Então, amor-bondade, amor verdadeiro, é preciso ter bondade amorosa, ter um carinho pelo outro, ter a compaixão, ter uma alegria entusiástica de se alegrar com o outro, pelo outro, e ter equanimidade. Equanimidade é tu gostar do outro dentro com as condições que o outro se apresenta. É acolhimento. É um acolhimento do outro como ele se apresenta. Então, quando tu conseguir ter esses 4, que a gente chama de 4 incomensuráveis no budismo, tu tem um amor verdadeiro. Não é possível que tu tenha um amor em que a outra pessoa sofra. Tu tem que trazer alegria para essa pessoa. Não é possível que tu tenha um amor em que tu fique vendo os defeitos da pessoa o tempo todo, tu acolhe esses defeitos. Não é possível que tu tenha um amor verdadeiro em que tu olhe para aquela pessoa e faça ela sofrer ao invés de rir, né, durante o dia todo. Isso não é amor. Isso não é amor. Então o amor precisa ter essas 4 condições. Essas 4 condições. Amor verdadeiro precisa ter bondade amorosa, compaixão, alegria entusiástica e acolhimento, equanimidade. Gostar e não gostar da pessoa como ela é, como ela se apresenta. Ok? Então, um bom dia para vocês, um bom domingo, aproveitem esse domingo, curtam, pratiquem a meditação, aproveitem agora e pratiquem a meditação, sintam isso. Essas leituras, embora essa aqui seja um pouco mais técnica, né, que tem um psiquiatra envolvido, ela é justamente para quebrar os rótulos que existe a psiquiatria, da psicologia, né, com o budismo, né, e tentar encaixar, porque o budismo ele é puro amor, pura compaixão, sem rótulos, sem muito cognitivo, sem muito pensamento. Então pratique agora um pouquinho de meditação para ver como é que surge isso. Ok? Então que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Até amanhã.